Boa noite, bem-vindos aqui à nossa sede, é um prazer receber cada um de vocês. Nós estamos iniciando essa noite o nosso ciclo de debates, Psicologia e Suicídio. A gente pretende fazer 3 rodadas de discussões com esse tema. Nós estamos hoje, inclusive, com a gravação ao vivo via Facebook. O pessoal no Facebook pode nos acompanhar e comentar e fazer perguntas. E estamos também com a filmagem e a gravação aqui com o pessoal, muito obrigada, nos acompanhando, para a gente ter o registro de qualidade técnica sobre esses nossos debates. Isso dá uma pequena dimensão da relevância que o Conselho Regional de Psicologia dá ao tema. Estamos aqui, então, hoje, com o tema suicídio, trabalho e prevenção. No dia 20, teremos suicídio, luto e família. No dia 27, prevenção ao suicídio da população LGBT, contribuições da psicologia. Estão todos convidados e vamos já, então, dar início à nossa programação de hoje, só com alguns pequenos esclarecimentos. A gente faz as apresentações, 20 minutos de fala para cada palestrante, aí a gente abre para o debate de vocês que estão aqui e uma segunda rodada de debates para o pessoal que está online. Tá? Então, esse aqui é o nosso procedimento e vamos lá, então. As nossas palestrantes de hoje são ambas importadas. Elas vieram, uma de Divinópolis e a outra de Uberlândia, o que nos honra muito e que nos dá também um pouco essa visão da gente ir interligando os saberes e trazendo o que está no interior para a capital e da capital para o interior, saindo de uma perspectiva um pouco etnocêntrica, que acaba que as capitais sempre têm. Então, é um prazer muito grande. Vamos lá. Pela ordem, a nossa primeira palestrante, a Nádia Botti, Nádia, psicóloga e professora doutora da Universidade Federal de São João del Rei, professora permanente do Programa de Pós-Graduação, mestrado acadêmico da Universidade Federal de São João del Rei, tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente da UFSJ e membro da Associação de Suicidologia da Latinoamérica e Caribe, sócia fundadora da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Muito obrigada, Nádia. E a nossa palestrante, segunda palestrante, a Marisa Elias, que é psicóloga da Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Ciências Médicas e doutora em Ciências de Psicologia pela USP Ribeirão Preto, docente da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia. E eu, Mariana Tavares, coordenando a mesa e esclarecendo que eu estou aqui coordenando a mesa como coordenadora da Comissão de Psicologia e Clínica, e esse ciclo de debates é uma programação conjunta de 4 comissões: a Comissão de Psicologia e Clínica, a Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde Mental e a Comissão de Gênero e Diversidade Sexual. Nós vamos passar a palavra primeiro para a Nádia Botti, que vai fazer as suas colocações, 20 minutos cada uma, tá ok? Então, vamos. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, que gostaria de agradecer, né, o CRP, em nome da Mariana, pelo convite. Né, falar sobre uma morte que pode ser prevenida e uma morte que está envolvida, né, uma das mortes que tem mais fatores psicológicos envolvidos, é uma forma, né, de nos convocar à prevenção e nos comprometer. Eu dividi a apresentação em 2 momentos. Um momento para revelar, né,
o suicídio, o fenômeno do suicídio, na verdade, hoje a gente fala do comportamento suicida, como um grave e importante problema de saúde pública, e algumas estratégias de prevenção que a OMS nos coloca como possibilidades. No debate, eu acho que seria interessante a gente pensar algumas boas práticas de acordo com essas estratégias de prevenção, porque eu fiquei com medo de me alongar e não conseguir respeitar os 20 minutos. Bom, eu vou coordenar para lá e olhar. Se você quiser tirar o negócio? Não, tá bom. Em relação ao fenômeno do suicídio como um grave problema de saúde pública, desde 2000, a OMS já aponta, né, com estudos, que o suicídio vinha crescendo. Em 2012, ela identifica, né, nos 194 Estados-membros, 804 mil mortes. E, com estudos de estimativa, ela diz que, em 2020, nós teremos 1,5 milhão de mortes. Então, em 2013, ela definiu, numa Assembleia Geral, né, um plano de intervenção de ações, né, envolvendo a prevenção do suicídio. Aí nós já temos um dos primeiros problemas. Dos 194 Estados-membros, somente 28 possuem projetos ou políticas públicas de prevenção do suicídio. Né? Nesse plano, a OMS pede para os Estados-membros, para os países, até 2020, reduzir 10% a taxa de suicídio no mundo, nos países. Né? Na contramão disso, nós temos o país, o nosso, sem uma política, né, de prevenção do suicídio. Nós temos umas diretrizes, né, que definem algumas estratégias, e nós temos visto aumentar o número de suicídio, né, tanto em termos de aspectos, né, absolutos como de taxa. Como grave problema de saúde pública, acho que tem alguns números que eles, né, revelam. Então, em 2012, nós tivemos 804 mil mortes registradas, notificadas, sabendo que a gente tem, em geral, 20% de subnotificação. Isso equivale a uma morte por suicídio a 40 segundos no mundo. Se é uma morte a 40 segundos, são 150 mortes por hora no mundo. São 2.200 mortes por dia no mundo. E isso é uma parte, né? A gente fala que é o iceberg do problema. Por quê? Para cada morte, nós vamos ter 10 tentativas graves. Não estamos nem falando das tentativas de suicídios não graves. Então, se a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo, a cada 4 segundos uma pessoa está o quê? Tendo uma tentativa grave de suicídio. Né? O Brasil ele ocupa, no ranking mundial, o 8º lugar, em números absolutos. Né? A Índia é o que tem o primeiro lugar e a China o segundo lugar. No Brasil, eu coloquei 2013 a 2015, são os dados, né, que a gente tem no DataSUS, somente liberado até 2015. Se o plano de ação para a prevenção do suicídio foi definido a partir de 2013, a gente vai ter, de 2013 a 2015, mais de 31 mil mortes por suicídio. Nesse triênio, 2013, 2014, 2015, no Brasil, nós tivemos um aumento de 6% no número de mortes registradas. Né? Se nós temos envolvido 10 mil mortes em 2013 e 11 mil mortes, né, em 2015, nós temos que pensar o número de tentativas graves envolvidas e o número de pessoas que são chamadas sobreviventes, que sofrem, né, o impacto dessa morte que é violenta. No Brasil, nós temos uma razão de 3,5 mortes por suicídio de homem em relação à mulher. Mais homens morrem por suicídio, morte por suicídio, que as mulheres. Mas, paradoxalmente, a tentativa de suicídio ela é um fenômeno que é mais do gênero feminino. Nós temos mais tentativas nas mulheres do que nos homens. Né?
esses dados, né, vão nos mostrar que 32 pessoas por dia estão morrendo no Brasil por suicídio. Equivale que a cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil tem a morte por suicídio registrada. Então, a cada 45 segundos, no Brasil, está ocorrendo uma tentativa grave e mais 3 não graves. Isso nós pensando o adulto, que tem uma diferença se a gente pensar a adolescência, o número de tentativas e o idoso. Essa razão ela tem diminuído década a década. Estudos de estimativa da OMS mostram que essa razão, em um século, vai ser 1 para 1. Uma morte de mulher para uma de homem. Quando teve um estudo, né, do Botega, em 2009, que mostra a magnitude do problema do comportamento suicida no Brasil. Ele fez uma pesquisa de cada 100 brasileiros, 17 já pensaram em morrer, em se matar. Desses 17, 5 já planejaram. Desses 5, 3 tentaram. E somente 1 chegou no serviço de saúde. Porque somente 1 é tentativa grave. Então, essa tentativa que chega no serviço de saúde também é uma parte pequena ainda do problema, se a gente pensar o comportamento suicida no seu contínuo. E como é que fica Minas Gerais? E a taxa de suicídio, a maior taxa é do Rio Grande do Sul, mas, em termos de números absolutos, a gente tem o primeiro estado, São Paulo, e o segundo, Minas Gerais. Né? E, em Minas Gerais, nós tivemos, no triênio 2013, 2014, 2015, 12% no aumento de mortes por suicídios registradas. Enquanto a OMS está pedindo para nós redumirmos 10%, nós aumentamos o dobro do que a taxa, né, o delta de crescimento da taxa nacional. Significa que, a cada dia, 3 pessoas no Estado morrem. Em números absolutos, é a região metropolitana, seguida da região sul do Estado, mas o que tem nos preocupado mais em Minas Gerais, nos 853 municípios, que o aumento maior está ocorrendo nas cidades de menor porte. Uma interiorização, quanto menor a cidade, maior a taxa que a gente tem observado de crescimento de suicídio. Pode passar. E aí, né, já que o suicídio, essa morte, que pode ser evitável e prevenível, se coloca como problema de saúde pública, a OMS nos orienta, né, como modelo de ação, a vigilância. Nesse aspecto, a gente tem uma vigilância, sistema de informação de mortalidade é a vigilância, né? As mortes por suicídios, X60, X84, mais o Y87 da CID-10. Porém, desde 2014, a gente tem como notificação compulsória as tentativas de suicídio. Né? Se nós temos mais tentativas para a morte, a cidade deveria ser revelada. E, na maior parte dos municípios, a gente ainda tem mais registro de morte do que tentativas. Ou seja, as tentativas de suicídio ainda não estão sendo notificadas. É obrigatório o profissional de saúde, nas primeiras 24 horas, notificar no SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, as tentativas de suicídios. A identificação de fatores de risco de proteção, definição e avaliação de intervenções e, posteriormente, políticas, né, através de projetos e programas. Então, nós temos que caminhar nesse sentido, né, para prevenirmos o suicídio. A OMS ela traz, né, em 2014, um manual, Prevenção do Suicídio, Imperativo Global, um esquema que apresenta, no primeiro parte, os fatores de risco, associado a algumas estratégias que são eficazes na prevenção do suicídio, de acordo com os níveis de prevenção. Prevenção universal, são para a população, independente do grau de risco de suicídio, são para todos. Prevenção seletiva, são para grupos da população que têm maiores fatores de risco ao suicídio associados.
vítimas de trauma, de abuso, de desastre, migrantes, familiares e amigos de vítimas de suicídio, que nós vamos chamar sobreviventes. Eles estão dentro do grupo da prevenção seletiva. E há outras minorias. A prevenção indicada para quem tem risco alto de suicídio. Aí nós temos duas grandes apresentações. Pessoas com transtornos mentais que não têm diagnosticado ou não estão em tratamento, né, sem diagnóstico ou sem tratamento, ou com diagnóstico e sem tratamento, e pessoas com histórico de tentativa de suicídio. Achei que era o... tentativa de suicídio, na prevenção indicada. O eixo, né, vai mostrar que uma intervenção ela pode ter efeito em vários níveis de prevenção. Então, um exemplo, quando a gente, primeiro estratégia, né, diminuímos acesso a meios de perpetração a locais de suicídio. É o que nós chamamos de suicidódromos, né? Existem relatos, registros, tanto no Brasil como fora, que a restrição a locais de suicídio ou a meios vai diminuir a taxa, né, ao número de mortes por suicídio. Isso é um exemplo de boas práticas. E isso vai ser tanto na população, né, como uma prevenção universal, como indicada e seletiva. Aqui eu trago algumas possibilidades de estratégias de prevenção. Universal, limitar acesso aos meios ou aos locais, né, aos meios de perpetração aos locais. Por isso é importante, na vigilância, a gente identificar os meios. Só identificar que a autointoxicação ou envenenamento, como comumente se diz, não é suficiente. Faltou a palavra. Suficiente. Eu preciso saber se é por veneno, se é por medicamento, qual tipo de medicamento, se é por corda, né? Então, isso é importante. Qual o local, né, naquele município, naquela região, em relação ao suicídio. Divulgação responsável por parte da mídia. Isso a gente já tem alguns iniciativas, e hoje a gente tem que também pensar a rede social virtual. Ações de saúde mental na escola, principalmente crianças, saúde emocional da criança e de adolescentes, habilidades sociais, né? Os serviços de ajuda, como serviço de apoio, né, emocional, como no caso o CVV, atendimento aos sobreviventes, diagnóstico e tratamento, treinamento, primeiro, educação dos profissionais, né, alguns países que tiveram enfrentamento de suicídio mudaram, né, o currículo da formação dos profissionais de saúde e treinamento dos profissionais para manejo, avaliação de risco e manejo. Segmento sistemático de tentativa, tanto no nível primário como no secundário, na emergência. Se a gente pensar o contínuo da prevenção do suicídio, a gente tem que pensar o próprio comportamento suicida. Nesse sentido, a psicologia ela tem um papel fundamental, independente do locus de atuação, na escola, no trabalho, na saúde pública, na assistência social. Por quê? O suicídio, segundo Schneider, é a resposta à psyche, que é essa dor psicológica que leva ao desamparo, ao desespero, à desesperança. A identificação disso seria já a primeira prevenção possível do suicídio. A segunda, algo que é importante, é a avaliação da intencionalidade suicida, que significa a determinação da pessoa por fim à sua própria vida, que ela inicia com uma ideia de morte e chega com o máximo da intencionalidade suicida, seriam as providências pós-morte, né? Em cada momento, né, nessa curva de intencionalidade, a avaliação e o manejo são importantes.
Muito, né, a gente escuta porque 90% dos suicídios são preveníveis. 9 entre 10 suicídios são preveníveis. Por que isso? Em 2002, Bertolotti e Fleischmann fizeram mais de 15.700, quase 16.000 autópsias psicossociais e identificaram, né, 90% do caso identificavam-se transtornos mentais sem tratamento. A maior frequência do transtorno mental sem tratamento foi o transtorno de humor, principalmente a depressão, seguido da dependência química. Quando ele relaciona a segunda causa como comorbidade, mais de 50% associado encontra-se a depressão, como primeira ou segunda morbidade. Por isso que se associa com 90% dos casos. E, por último, né, em 2012, a OMS, preocupada com o avanço dos dados, né, dos registros de suicídio nas cidades onde não existem serviços especializados de saúde mental, ela orienta alguns algoritmos de atuação, de manejo e avaliação, e entre eles está o suicídio. E ela nos diz: toda pessoa com mais de 10 anos com transtorno mental, dor crônica ou desconforto emocional agudo deve ser perguntada se ela pensou no mês sobre se machucar, se teve plano nesse mês e se no ano teve alguma tentativa. Aí algumas referências. Obrigada, né, mais uma vez. E eu queria deixar, né, que a prevenção do suicídio é um trabalho para muitas psicologias e, portanto, nos convoca e compromete. Obrigada. É difícil, 20 minutos. Cumpriu o tempo perfeitamente. Muito obrigada. Gente, esses dados tão impactantes, tão fortes, né? E essa apresentação dela nos coloca mesmo essas reflexões do que é, na verdade, no final das contas, prevenir. Né? Eu acho que fica toda essa apresentação sua nos traz esse desafio. Tá. E aí? Né? Vamos pensar o que o nosso Brasil e Minas Gerais, o que nós podemos fazer em relação a isso. Vamos passar, então, para a nossa segunda, a Marisa Elias, que vai, então, nos falar da questão também penosa, suicídio e trabalho. Boa noite. Obrigada, né, agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. 26 anos de CRP já. Então, participar de um evento desse coroa um trabalho profissional e de acreditar no que é a psicologia, no que a psicologia pode fazer pelas pessoas. E é justamente sobre isso que eu vou falar, sobre o trabalho, a identidade com o trabalho e de como que as condições de trabalho ou o modo como as pessoas são obrigadas a trabalhar ultimamente tem possibilitado ou facilitado o desenvolvimento de transtornos mentais, patologias e levado ao adoecimento e, inclusive, à morte. Pode ir. Você quer? Acho que vai ter que ser você, porque eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu começo só com uma tirinha aqui para ilustrar, né? Não pule, você não tem amigos? Trabalho 10 horas por dia, só vejo meus ex-amigos nas redes sociais. Só para aquecer um pouco isso que a gente vai falar hoje, né? A Mariana já trouxe algumas questões que eu ia apresentar aí como um panorama geral do que seria... desculpa, a Nádia. Um panorama geral da situação do suicídio no Brasil, e se nós temos poucos dados, ou dados ainda que não são completos a respeito do panorama geral, imagine quando isso se relacionar ao trabalho. Estabelecer um nexo causal de adoecimento pelo trabalho já é um grande problema para nós, imagina morte pelo trabalho.
Então, é um desafio que nós temos. Então, o tema suicídio tem uma complexidade muito grande, porque envolve diversos fatores da vida do sujeito. Como envolve o ser humano, ele está imbricado, né, numa vida pessoal, numa vida social e numa vida laboral, numa vida de trabalho. A relação do trabalho com a morte, ela começou a chamar a atenção a partir de 2008, mais ou menos, apesar de já haver estudos anteriores, mas em 2008 nós tivemos um evento que bastante chamou a atenção da mídia, que foram vários suicídios que ocorreram na França, em especial o caso da Telecom, que era a empresa de telecomunicações de lá, que foi privatizada pelo governo e teve um episódio, né, de 30 e poucas mortes, agora eu não me lembro exatamente, 32 ou mais de 30 mortes de pessoas que trabalhavam lá, ou dentro do próprio prédio ou fora dele, mas todos relacionados a isso. Então, foi um programa de aposentadoria, de PDV que teve. E aqui no Brasil nós já tivemos relatos que não são divulgados, da época do PDV da Caixa Econômica, do PDV do Banco do Brasil, que também provocou uma série de mortes que não foram relacionadas ao trabalho, mas que a gente sabe que tem uma conexão direta. Na Europa e na França, os estudos já têm sido um pouco mais avançados em relação a isso. Aqui no Brasil, ainda estamos incipientes, né? Você pode ir. Você já está lá na frente. Eu até tirei algumas coisas aqui. Você pode passar, porque a Nádia já falou. Então, um ponto para chamar a atenção é que o suicídio não é a negação da vida, né? Ele é a negação daquela vida que estava sendo vivida. Então, nem sempre há um desejo de desaparecer, mas muito mais de se livrar de uma dor e de um sofrimento que a pessoa está vivenciando naquele momento. E aí eu chamo a atenção para a questão da identidade. A identidade e o trabalho. Tem mais ou menos uns 12 anos que eu estou estudando o trabalho, a relação do trabalho com a saúde, e eu comecei estudando o adoecimento e como que as pessoas estão adoecendo pelo trabalho. Mas o que começou a me chamar mais atenção é de que, apesar do adoecimento, as pessoas ainda continuam, os trabalhadores, nós todos, continuamos dando um significado positivo para o nosso fazer, para a nossa atividade. E comecei a entender o quanto isso é importante, inclusive para a manutenção da nossa saúde mental. Que o trabalho adoece, isso já é um fato que já está provado de muitas formas. Como isso acontece é diferente de vários contextos e a partir também da personalidade das pessoas e do local onde elas trabalham e de como que as coisas ocorrem dentro dos serviços em geral. Mas a nossa identidade ela se estabelece a partir do nosso fazer, a partir da profissão que nós escolhemos. Partindo da ideia de que, quando nós nos apresentamos, o que vem primeiro, logo depois do nosso nome, é a nossa atividade profissional. Então, nós passamos a ser aquela profissão. Nós aqui, a maioria, provavelmente, somos psicólogos. Então, isso constitui a nossa identidade, acima de qualquer outra coisa. Participei de um treinamento esses dias, e um treinamento na faculdade que eu trabalho, e a pessoa foi falar sobre educação, docência e tal.